Uma boa noite para todos. Hoje me cabem as questões 928, 928A e 929 do livro 4, Esperança e Consolações, capítulo 1, Penas e Gozos Terrenos. A questão 928 é a seguinte: pela natureza especial das aptidões naturais, Deus indica, evidentemente, a nossa vocação neste mundo. Muitos males não provêm do fato de não seguirmos essas vocações? Então, é uma pergunta. Muitos males não provêm do fato de nós não seguirmos as vocações indicadas, aquele dom, aquela aptidão que já se observa, muitas vezes, da infância, no sujeito, na pessoa? Respondem os espíritos: isso é verdade, e muitas vezes são os pais que, por orgulho ou avareza, fazem os filhos se desviarem do caminho traçado pela natureza, comprometendo-lhes com isso a felicidade, mas serão responsabilizados. A questão 928, eu quero destacar essa frase, ou melhor dizendo, essa expressão, muitos males, que é a pergunta. Inicia-se: muitos males não provêm do fato de não seguirmos esta vocação? Então, que males seriam esses? Notadamente, os males referentes ao próprio sujeito, suas frustrações, aquilo que vai ficar, usando uma expressão típica de Joana de Ângeles, aquilo que vai ficar na nossa sombra, aquilo que nós vamos recalcar, aquilo que era para ser, e nós, com o livre-arbítrio e também com a interferência, e aí vem a fala da resposta dos amigos espirituais, com a interferência dos nossos educadores, dos educadores, das figuras de apego, das pessoas importantes em nossas vidas, que, às vezes, obviamente, no intuito de acertar, não percebem que estão, por exemplo, projetando os seus anseios na vida de outro. Eu vou citar aqui um caso de muitos anos atrás, de um atendimento que eu fiz lá no consultório. Procurou-me um adulto, um jovem, seus 28 anos, mais ou menos, e ele, a questão dele na terapia é que ele não se sentia feliz na formação que ele tinha alcançado na universidade. Ele tinha se formado em advocacia. Ele tinha se formado em advocacia porque o avô dele tinha sido advogado, criou uma banca de advocacia, né, como é chamada, um escritório de advocacia bastante famoso. O pai seguiu também e foi uma pessoa que teve projeção e tinha projeção, e havia a expectativa dele ser o filho que seguiria aquela linha, né, da família. Isso em psicoterapia sistêmica familiar, né, seria uma ordem do clã, alguma coisa que a gente acompanha. Às vezes nós vamos perceber, eu vou dar umas voadas aqui, porque é pequenininho tudo aqui, às vezes nós vamos perceber que uma pessoa, uma mulher, por exemplo, ela não é feliz no casamento, casa com uma pessoa que ela não gostou, e quando a gente vai perceber a vida dela, a gente vai descobrir que a mãe fazia isso, fez isso, e a avó também fez. É uma sequência. Tanto que uma das questões assim de nós podermos iniciar um processo de cura
é esta pessoa chegar e dizer: eu não preciso viver a vida da minha mãe. Eu tenho a minha vida, isso aqui é da minha mãe. Eu respeito, ela e meu pai não foram felizes, mas eu não preciso, por isso, não ser feliz. Então, isso, fazendo essa transposição para a questão que eu estou lhe contando, porque os exemplos são mais interessantes, né? E explicam logo tudo. Esse rapaz, ele formou-se, né? Não estava feliz, e ele tinha um sonho, ele era músico, ele era um ótimo músico, e ele queria música. Então, ele trabalhou, foi nesse período que ele me procurou, trabalhou durante uns 3 anos, mais ou menos, no escritório, tinha recursos anteriores e tal, e trabalhou também no escritório, e passados 3 anos ele avisou ao pai: olha, encerrou a minha jornada como advogado, né? E eu vou seguir a minha vida. Ele foi para os Estados Unidos, para a Universidade de Berkeley, que não é na Califórnia, é em Massachusetts, é uma universidade para músicos e tal, uma faculdade para músicos muito conceituada. Lá ele se formou, né, e mora e trabalha nos Estados Unidos. Ele se encontrou. Ele encontrou a sua felicidade nessa questão do trabalho, no dom que ele possuía. Então, nós temos sucesso, sabe quando? E não são todos que têm essa felicidade, aliás, até a proporção é pequena, comparando, né? A felicidade, usando essa expressão que é ampla, a gente sabe que a felicidade não é de todo o tempo, nós temos momentos de felicidade, ela, no que diz respeito a essa questão do dom, da profissão, não existe ninguém que seja bem-sucedido na profissão, numa profissão honrada, que o amor não tenha atravessado o seu peito em relação àquela profissão. A gente precisa amar aquela profissão, né? Eu não posso chegar, lembrando do meu querido Paulinho, eu chegar para o Paulo Niemeyer Filho e dizer assim: você gosta de neurocirurgia? E ele diga: não, eu faço neurocirurgia para poder ganhar dinheiro. Não existe isso. Ele tem que gostar da profissão, sabe? E é esse amor que nos transpassa que faz, por exemplo, que nós venhamos aos sábados aqui, sempre que pudermos. Nós, que eu digo, somos todos nós. Que nós peguemos a condução e cheguemos na Ramatiz, por exemplo, porque é o amor que nos mobiliza, que nos impulsiona. É mais digno, é mais forte, tem mais importância o trabalho espiritual lá na Ramatiz, ou, por exemplo, eu fazer um bom trabalho como enfermeiro, como médico, como assistente social, ou fazer um bom trabalho como sapateiro para fazer sapatos para que as pessoas não andem descalças e não fiquem adoecidas e tudo mais. É a intenção, é o amor, é aquilo que eu ponho ali. E é por isso que, quando eles respondem, dizem eles que quando os filhos se desviam desse caminho traçado pela natureza, o meu dom, o meu dote, eu sou da música, eu gosto da música. Eu, por exemplo, adoro música, mas eu desafino batendo palma em festa de aniversário. Então, não tem como, mas se eu fosse da música mesmo, nesse sentido, eu estaria procurando. E então ele diz que este compromisso, essa situação compromete o quê? A felicidade das pessoas. Então, veja que importância tem esse aspecto educacional, do respeito ao dom do sujeito no seu melhor. O seu melhor são os muitos males, porque vêm frustrações, muitas frustrações. É claro que nós temos que aprender a lidar com as frustrações do mundo, senão nós seremos muito frágeis e o mundo não vai nos dar nada de bandeja. Mas eu vendo aquele dom, aquela possibilidade, aquele dote da pessoa, incentivar é extraordinário. É extraordinário. É claro que se eu vejo, faço aqui um parêntese para ficar muito claro,
Eu observo que o meu filho, consigo observar, venço aquela barreira de ser o meu filho e observo que ele é uma pessoa egoísta, que ele é uma pessoa prepotente já desde pequeno. Se eu tiver o esclarecimento, eu já vou perceber que é aquela parte da pedra que ele é, daquela pedra preciosa que nós todos somos, que é a centelha divina, aquela é a parte que eu preciso polir, não incentivar, mas polir. Eu estou me referindo aos dons e aos dotes aqui da questão que se apresenta. Ficou claro? A questão 928A. Então, considerais justo que o filho de um homem de alta sociedade fabricasse tamancos, por exemplo, se fosse a sua aptidão? Resposta: não se precisa cair no absurdo nem no exagero. A civilização tem as suas necessidades. Porque o filho do homem de alta sociedade, como dizeis, teria que fazer tamancos se pode fazer outras coisas. Ele poderá sempre se tornar útil na medida das suas faculdades, se não as aplicar em sentido contrário. Assim, por exemplo, em vez de um mau advogado, poderia ser talvez um bom mecânico, etc. O deslocamento dos homens de sua esfera intelectual própria é seguramente uma das causas mais frequentes de dissensão. A inaptidão para a carreira abraçada é uma fonte inesgotável de reveses. Depois, o amor próprio vem juntar-se a isso, impedindo o homem de recorrer a uma profissão mais humilde e lhe mostrar o suicídio como o supremo remédio para escapar ao que ele julga uma humilhação. Se uma educação moral o tivesse preparado acima dos tolos preconceitos do orgulho, jamais ele seria apanhado desprevenido. Então, vamos lá. Eu confesso a vocês que quando eu li no começo esta questão, e a questão 929 eu tive que ler também várias vezes, que a resposta é ótima, mas a pergunta ficou complicada. Veja só, um filho de um homem de alta sociedade fabricasse tamancos, né? Então, veja bem, àquela época, não nos esqueçamos, 18 de abril de 1857 foi a publicação, então era no século XIX, né? Fabricar tamancos foi uma expressão, fazer alta sociedade com fabricar tamancos foi uma expressão buscando polarizar as coisas. Tá certo? Porque a minha primeira resposta foi a seguinte: por que não? Por que eu, sendo filho de um grande jurista, eu não posso ser um sujeito que fabrica bolsas, que fabrica sapatos, que fabrica tamancos, e, de repente, até encontrar o meu sucesso? Ele é o grande fabricante de tamancos. Né? Então, eu estava querendo entender, porque é muito mais... muito mais, não. É claro que eu é que não estava entendendo, que o mundo espiritual não vai dar uma varada na água. Então, eu é que estava querendo entender melhor. E a resposta vem o seguinte, é que ele diz, o deslocamento dos homens de sua esfera intelectual própria é seguramente uma das causas frequentes da dissensão. Então, o que ele está querendo dizer é o seguinte, ele está tentando, o que ele está querendo dizer é uma presunção minha, vocês, com a generosidade, vão permitir esse uso dessa expressão. Né? Imagino. Ele está dizendo o seguinte, você tem todos as ferramentas, os elementos para poder lançar mão de uma intelectualidade, de um saber, do conhecimento, que você possa fazer o melhor possível ali naquela situação. Porque não pode ser desonroso fazer tamancos. O que ele está dizendo é que, se você tem uma aptidão para fazer alguma coisa e essa coisa vai fazer o bem, você deve explorar isso, você deve fazer isso. Você não deve se deixar levar, eu diria, pela preguiça, pelo descaso, pelo desânimo. Né? E ele ainda diz mais, depois o amor próprio vem juntar-se a isso, né? Ou seja, a não satisfação no trabalho, depois o amor próprio vem juntar-se a isso, impedindo o homem de recorrer a uma profissão mais humilde. E com isso ele busca a saída pelo suicídio. Ou seja,
Se eu não estou conseguindo ainda realizar os meus sonhos, por que não ter uma profissão humilde e honrosa para servir de trampolim até para a realização dos sonhos? Um exemplo para facilitar. Eu, uma pessoa qualquer, quero ser um bom engenheiro como a Beth e como o Paulo. Então, eu preciso entrar para uma faculdade, mas eu ainda vou botar mais uma pedrinha. Eu sou muito pobre, já venho trabalhando, e eu acho que não vou entrar para uma faculdade pública. Então, eu vou entrar para uma faculdade privada e eu vou ter que pagar aquela mensalidade e aquilo tudo. E eu, então, consigo um emprego de... Escolham qualquer uma, porque senão pode parecer que a profissão que eu vá escolher seja uma profissão ruim. Mas vou escolher uma boa profissão, uma profissão sacrificante, imensamente sacrificante, vocês nem imaginam, né? Eu tenho vários pacientes que tive ao longo do tempo dessa profissão, que é o bancário. É uma profissão, gente, não é complicado. Então, o bancário, que a gente deve ter muito respeito, esse sujeito vai ser bancário, ele quer ser engenheiro, ele quer ser doutor no Brasil, né? Ele quer ser engenheiro. Então, ele humildemente vai ser o bancário, vai fazer o seu trabalho, vai fazer da melhor maneira possível e alcançar aquele dom, aquela tendência que ele tinha, que aqueles o chamam melhor aptidão natural. Não, é isso, vocês estão entendendo? É isso que eles estão dizendo aqui, não é? Na pergunta, é isso. A gente precisa ter esse orgulho e vaidade para fazer. Aí o sujeito, eu sou infeliz e tal. E, claro, o Livro dos Espíritos, ele insiste que a gente tem que viver, que a gente precisa lutar. Eu, 5h30, parei os atendimentos e liguei a televisão e fui no 540, né, da Globo News, estava passando um documentário sobre o Rio Grande do Sul. E aí, lá, foram tantas coisas, tanta emoção, mas tem um sujeito assim, o senhor está fazendo o quê? Não, eu estou desde tal e tal hora aqui ajudando o pessoal, né, e como é que está a sua casa? Ele falou, perdi tudo. Eu perdi tudo, eu moro ali e tal, naquele lugar e tal, moro no segundo andar, perdi tudo, mas a gente tem que ajudar o pessoal. Cara, e a gente, às vezes, tropeça numa coisa e fica e paralisa. A gente tem que seguir, a gente tem que caminhar, continuar. Né? Não vou me estender, porque senão não acabo. Vou aqui na questão 929. Há pessoas que, privadas de todos os recursos, aí tem uma tradução, o meu livro dos Espíritos, acho que sou eu que tenho, todo mundo aí tem uma outra edição, né? Que é Debalde, né? Debalde é em vão, não é isso aí? Não tem no de vocês? O meu é para semi-alfabetizados, graças a Deus. Então, tá lá. Há pessoas que, privadas de todos os recursos, mesmo quando reine a abundância ao seu redor, não vem outra perspectiva de solução para o seu caso a não ser a morte. O que devem fazer? Deixar-se morrer pela fome? Então, vamos lá. Como a gente sabe na língua portuguesa que entre vírgulas a gente pode tirar da frase, né? E ela não vai perder o sentido. Então, há pessoas que, vamos tirar esse privada de todos os recursos que me complicou um pouco. Há pessoas que, mesmo quando reina a abundância ao seu redor, não vem outra perspectiva de solução para o seu caso a não ser a morte. O que devem fazer? Deixar-se morrer de fome? Ou seja, a pergunta frustrado eu, por algum motivo, pelo trabalho, que eu não sou feliz, porque aconteceu uma tragédia terrível como essa, eu vou me deixar levar? Eu devo me deixar levar? Deixar-me morrer de fome, por exemplo? Questão, né, em 1857, no século XIX, a fome, que continua com a gente. Continua no século XXI. Resposta do Livro dos Espíritos. E aí vamos dar a resposta para a pergunta. O homem jamais deve ter a ideia de se deixar morrer de fome. Rapaz,
É um Estado está debaixo d'água nos dizendo isso. E sem juízo de valor, pelo amor de Deus, que aqui não é uma tribuna. 1 milhão de pessoas estão num beco igual ao de Varsóvia, lá na Palestina, dizendo isso. Estão dizendo que é preciso lutar para viver. E, além das imagens fortes e duras, nós precisamos pegar o exemplo para que a gente siga em frente, que a gente lute, como luta o Paulo César. Como ele nos dá o exemplo diário desse trabalho monumental que o Paulo fez. Por quê? Porque o Paulo é muito mais ativo, muito mais forte, muito mais do que eu, por exemplo, sem demagogia. O homem jamais deve ter ideia de se deixar morrer de fome, porque sempre encontraria meio de se alimentar, se o orgulho não se interpusesse entre a necessidade e o trabalho. O que ele está propondo aqui, dizendo busque um trabalho, sabe? Qualquer que seja, o mais humilde, mas continue lutando, porque tal e qual o esposo da Beth, ele de bancário, ele vai realizar o sonho de ser engenheiro. É claro que a vida de hoje não permite, às vezes, isso. O sujeito luta, luta, luta e não consegue. Eu estou há anos, diz o sujeito, distribuindo currículo e não consigo e tal. Mas isso é uma generalidade para nos dar esperança e para nos dar força. É para dizer para o que nós viemos aqui. Frequentemente dizemos que não há profissão humilhante, não há profissão humilhante. E fazer tamanco é maravilhoso, ainda mais naquela época. E não é o ofício que desonra. Mas isso, como tudo aqui, nós dizemos para nós. Então, como todas as vezes que eu vim aqui, eu falei. Mas eu falei primeiro, mais uma vez, sem qualquer demagogia, porque vocês sabem disso, eu falei primeiro para mim, para que eu me lembrasse disso tudo e que, do sofrimento que eu tenho acompanhado e que hoje me bateu, talvez pela egrégora do trabalho, eu me lembro que nós precisamos ter forças para continuarmos a lutar. Muita paz. Graças a Deus, né? Muito boas palavras, meu querido irmãozinho. Vamos, então, dar prosseguimento à questão 930. É evidente que, se não fossem os preconceitos sociais pelos quais se deixa o homem dominar, ele sempre acharia um trabalho qualquer que lhe proporcionasse meio de viver, embora deslocando-se da sua posição. Mas, entre os que não têm preconceitos ou os põem de lado, não há pessoas que se veem na impossibilidade de prover as suas necessidades em consequência de moléstias ou outras causas independentes da vontade delas? E aí a espiritualidade responde: numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Então, isto porque a lei do Cristo, né, vinda do nosso Pai Maior, ela determina a prática do amor ao próximo. Essa é a regra áurea, né, difundida nas mais diversas religiões pelo nosso Pai Maior. Por exemplo, no cristianismo, ela vem com os dizeres: tudo quanto queres que os outros façam por ti, faze-o também por ele. No zoroastrismo, a natureza só é amiga quando não fazemos aos outros nada que não seja bom para nós mesmos. No islamismo, ninguém pode ser um crente até que ame o seu irmão como a si mesmo. Então, são várias as comunicações, elas variam um pouco nas palavras, mas o sentido é sempre o mesmo, do amor ao próximo, não é? Assim sendo, se a nossa sociedade colocasse em prática esse ensinamento vindo do alto, né, meus irmãos, ninguém morreria de fome,
porque aquele que tivesse um pouco mais ajudaria o próximo, seu irmão de caminhada, que tivesse menos. Então, haveria fraternidade, amor, união, benevolência, solidariedade. Hoje, a gente vê que essas coisas existem mais pontualmente quando a necessidade é emergente, como as que agora estamos vivenciando, com guerras, com problemas climáticos, não é? Kardec continua: com uma harmonização moral criteriosa e previdente, ao homem só por culpa sua pode faltar o necessário. Porém, suas próprias faltas são frequentemente resultado do meio onde se acha colocado. Quando praticar a lei de Deus, terá uma ordem social fundada na justiça e na solidariedade, ele próprio também será melhor. Então, se as nossas leis fossem pautadas em cima das leis de Deus, que são imutáveis, e fossem cumpridas pelos homens, né, e não descumpridas, como a gente vê, nós estaríamos numa situação bem melhor. Ele trata aqui do ponto da pessoa que talvez se deixe abater pela inércia, pelo desânimo, não é? Na vida, Jesus nos diz que tivéssemos bom ânimo, não é? E muitas vezes, até pelo preconceito de não rebaixar de cargo, não é? A pessoa estava num cargo que se orgulhava dele, perdeu o emprego e, às vezes, fica assim, inerte, porque não quer rebaixar. Ele próprio tem preconceito de arrumar um outro emprego que ele não considera à altura da sua intelectualidade. Então, isso aí, numa sociedade justa, aconteceria isso para aqueles que se deixam levar por essas inibições que são parte do nosso orgulho, das nossas imperfeições ainda, não é verdade? Em nosso estágio evolutivo atual, mesmo quando a fraternidade acontece nesses momentos extremos que eu mencionei antes, a gente ainda verifica o bem e o mal permeados ali, porque nós estamos no planeta de provas e expiações. Então, a gente vai lembrar que, bem recentemente, os socorristas voluntários lá de Gaza, eles perderam a vida, bombardeados por Israel. Então, eles estavam exercendo a fraternidade, eles não tinham nada a ver com aquele conflito, eles só estavam levando amor para aquelas pessoas que perderam a vida. Aqui no Rio Grande do Sul, ontem nós fomos tomados por noticiários que a nossa população está mobilizada para ajudar nossos irmãos gaúchos naquela situação dramática, mas estão fazendo fake news, entendeu? Fake news com imagens de que os alimentos doados estavam sendo tirados com uma máquina para serem jogados fora, totalmente sem sentido, só por paixão política. Entendeu? Então, depois foi desmentido nos jornais que aquelas eram imagens do outro evento climático que teve no Rio Grande do Sul e que aquela retirada de alimentos daquele local, o prefeito esclarecendo que era para acomodar mais pessoas desabrigadas naquele espaço, não é? Então, a gente vê que o que nos atrapalha por estarmos ainda nesse mundo de provas e expiações, é exatamente o monstro do egoísmo. A gente pensa muito, farinha pouco, meu pirão primeiro, em nós, nos nossos familiares, e ainda prejudicamos aqueles que estão mobilizados pela fraternidade
fazendo, porque isso desestimula as pessoas de doarem. Isso é criminoso, porque a necessidade dos nossos irmãos é muito grande, né? Então, meus irmãos, nós ainda não passamos do estágio da imperfeição moral para a prática do amor verdadeiro pelo próximo. Miramês nos diz que o amor verdadeiro não exige a caridade iluminada, não pede recompensa, e a fé que se firma na razão não precisa do anúncio dos homens. A supressão em nós das paixões é necessária para que a vida corra dentro da harmonia, de modo que a consciência se apodere da paz, que não perturba o coração. O dia que o Evangelho de Jesus penetrar os portais da política e os homens que a praticam o colocarem como carta de luz, na magnitude que ele alcançou, nada vai faltar para o homem, porque Deus não dá miséria, e sim dá abundância em todos os ramos da vida que o ser humano pode estar. Ao conquistarmos essa harmonia em nós, a harmonia contagia o planeta, entendeu? Então, quando nós aprendermos a vivenciar efetivamente a caridade como a entendia Jesus, não é? O planeta gradualmente vai conseguir alçar o degrau da regeneração e, ao longo dos séculos, a condição de um mundo feliz, né, meus irmãos? O Kardec, ele fez uma menção à questão 793 de O Livro dos Espíritos, e essa questão ela vai ter um esclarecimento da espiritualidade, que a civilização completa reconhecer-la-eis pelo desenvolvimento moral. Então, é isso que nos falta, né, meus irmãos? Este aprimoramento. E o Evangelho do Mestre nos traz o guia, o lume para esse aprimoramento. Vamos à questão 931. Eu estava preocupada com o horário, eu preciso correr, tá? Por que são mais numerosas na sociedade as classes sofredoras do que as felizes? E a espiritualidade responde: nenhuma é perfeitamente feliz. E o que julgais ser a felicidade, muitas vezes oculta congentes aflições. O sofrimento está toda parte. Entretanto, para responder ao teu pensamento, direi que as classes a que chamas sofredoras são mais numerosas por ser a terra lugar de expiação. Quando o homem transformado em morada do bem e de bons e de espíritos bons, quando a houver transformado em morada de bem e de espíritos bons, o homem deixará de ser infeliz. Aí, e ela lhe será o paraíso terrestre. Então, as desigualdades sociais, né, meus irmãos, do nosso planeta, obviamente, têm a ver com essas nossas imperfeições, e a principal de todas elas é o egoísmo, né? Mas atrás dela vem o orgulho e todas as outras que há em cada um de nós. Não há felicidade perfeita em nenhuma sociedade, como a espiritualidade acabou de explicar, não é? Por trás da aparente felicidade, as pessoas passam aflições, como a espiritualidade disse, pungentes aflições. Então, se a gente for traçar uma analogia, não é porque a pessoa viva num castelo
ou numa casa muito bem situada, em bairro nobre, que quer dizer que ela seja feliz. Por quê? Bens materiais não significam felicidade. São realizações, sim, passageiras. A gente fica feliz, claro, a gente trabalha para conquistar uma condição melhor. Mas nós temos que ter a consciência que são aquisições passageiras. Mas isso não impede-nos das nossas aflições morais. De que forma conquistamos? Como está a nossa consciência com essas conquistas? É força do nosso trabalho? Ou é por métodos que nós teremos que mais tarde reparar em expiações? Quantas aflições, quantos dramas familiares, afinal, a gente sabe que nas famílias reencarnam juntos inimigos de vidas passadas. Então, não é o fato da pessoa ter uma posição confortável financeira que a gente possa deduzir, eu queria ter uma vida assim. Porque, às vezes, dentro de uma choupana humilde, a harmonia, a solidariedade, porque tem pouco, então já se aprende de dentro de casa a dividir para dar para todo mundo. Então, são provas, às vezes, que nós mesmos pedimos para nós desenvolvermos esse amor ao próximo, o saber dividir, o saber compartilhar, não é? Se a terra fosse morada dos não precisaria Jesus ter vindo aqui. Ele veio para nós que somos enfermos, nós precisamos do médico dos médicos. A doutrina espírita não precisaria ter trazido, ampliado tantos conhecimentos para que nós pudéssemos fazer valer a reencarnação, burilando nossas imperfeições. Nossa, aquela questão 919 do Livro dos Espíritos, não é verdade? Conhece-te a ti mesmo, de Santo Agostinho, sacode-nos. Quantas vezes a gente quer jogar no ombro dos outros o motivo, a motivação dos nossos sofrimentos. Quando a gente analisa aquilo, honestamente, a gente vai ver que muitas vezes somos nós mesmos que estamos reincidindo no mesmo equívoco e ocasionando os nossos sofrimentos. Então, como diz a canção, a paz do mundo começa em mim. Se tenho amor, eu consigo ser feliz, não é verdade? E quando nós conseguirmos irradiar esse amor em plenitude, sem esforço, no nosso dia a dia, nós aí estaremos, sim, contribuindo para que o nosso planeta evolua. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Instruções dos Espíritos, tem uma mensagem belíssima de Lacordaire, e que ela tem por título Bem e Mal Sofrer. Diz assim, eu só vou ler um pedacinho por conta da exiguidade do tempo. Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, que deles é o reino dos céus, não se referia àqueles que sofrem em geral, porque todos aqueles que estão neste mundo sofrem. Então, sejam eles ricos ou pobres, meus irmãos, sofrem, não é? Estejam sobre o trono ou sobre a palha. Mas poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desencorajamento é uma falta. Deus vos recusa consolações porque vos falta coragem. Vou parar por aqui. Mas vocês, quando tiverem um tempo, leiam essa mensagem, que é preciosa, porque tem aquelas pessoas que potencializam o sofrimento.
que diante dele são lastimosas, tornam o ambiente em torno dela e dos que convivem com ela pesado, porque a pessoa só reclama, entendeu? Joga a culpa nos outros sempre, como eu falei antes. Não procura ver o que eu posso fazer para melhorar. E aquele que sabe sofrer, ele tem resignação, confiança no Pai. E ele, então, ele se questiona, não assim, que a gente culpa Deus, né? Será que Deus não está vendo que eu estou passando isso? Por que ele não me ajuda? Não, Deus só nos permite passar aquilo que necessitamos. Então, a gente tem que perguntar, para quê, Pai? Me mostra, me mostra. E, às vezes, naquele momento, a gente não consegue ver, não. Mas, distanciado no tempo, a gente vai ver que aquilo foi um benefício para nossas vidas, né? Então, meus irmãos, a felicidade, segundo Miramês, é a maturidade da alma, com mais capacidade de amar. Por enquanto, as próprias leis humanas carecem de reformas, mas que sejam compatíveis com as de justiça e de amor. As leis naturais são mal compreendidas pelos homens porque eles não as sentiram no coração. Esqueceram-se da presença de Deus na consciência. E ainda não se lembram dos 2 mandamentos que Jesus sintetizou, considerando as leis recebidas de Moisés, não é, meus irmãos? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, somente o amor consegue libertar a alma para ele é a verdade, porque ele é a verdade, é o caminho e é a vida. Quando cumprirmos efetivamente a lei de amor, a terra será transformada, como dizem os espíritos na resposta, no paraíso, não é? O céu da terra, pela transformação de seus habitantes, dos filhos de Deus. Muita paz, meus irmãos.